Aí, entrando ao vivo agora. Muito bom. Conectando aqui. Bom dia. Legal. Guardando o amor entrando aqui. Muito bom. Grande mestre, Bom dia. bom dia. E aí, em Campos? Em Campos aqui, pegando um friozinho hoje, cara. Hoje tá frio aqui, nublado. Muito, muito bom. Dei uma olhada ontem, a chuva, tempo. Eu falei, tá um dia ideal para estar em Campos. Aqui todo dia é bom, cara. Se faz um friozinho, a casa é adaptada para isso. Se faz calor, o dia fica bonito porque eu tô no meio da floresta aqui. É muito bom poder estar nessa terrinha aqui. Bom demais. Presida, muito obrigado pela sua presença ilustre. Para mim é sempre um prazer aí bater um papo contigo, sempre aprendo muito. E hoje é um assunto aí um tanto quanto interessante, polêmico e de aprendizado, assim, sempre, né? E obrigado mesmo aí pela sua presença. Só fazendo uma introdução aí enquanto o pessoal entra. A gente geralmente Boa. faz os papos, né, ao vivo pelo YouTube. A gente hoje vai testar em um formato novo, então a gente vai fazer uma transmissão aqui pelo Insta, né? Eu acho que favorece a gente, consegue ter um papo ali mais descontraído, mais leve, mais tranquilo e não abrindo mão, é claro, né, do conteúdo ali super relevante, que é o que a gente vai falar hoje sobre investimento. E, cara, você sabe que eu admiro, gosto muito da sua jornada, né? Como empreendedor, como investidor, a gente trabalha aí contigo, né, no projeto do Investidores. E eu queria que você contasse um pouquinho aí, falasse um pouco sobre o Amore, né? Sobre a experiência. E aí depois a gente vamos batendo um papo bom aí nessa live com a turma. E aí já deixar avisado. Vão mandando as suas dúvidas, perguntas, o time aqui vai coletando para mim isso no decorrer aí da nossa conversa. E começa aí, Amori, conta um pouquinho aí, brifa aí para a galera quem é o Amori. Bom, meu velho, vamos lá. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups, estou aqui no perfil da B Startups representando aqui a associação. Eu sou empreendedor, então eu empreendo há bastante tempo, cara. Já fundei algumas startups, já fui para o Vale do Silício, já captei dinheiro com investidores, já captei no Vale, já captei no Brasil. E aí, ao longo dessa jornada, eu acabei me descobrindo muito mais do lado do investidor do que do lado do empreendedor. Para mim fez mais sentido, já que eu gostava de muita coisa ao mesmo tempo, já que eu tinha essa vontade de ficar trocando de chapéu toda hora, eu falei, então eu vou para outro lado da mesa e vou ajudar os empreendedores na busca pelo investimento anjo, porque aí eu consigo participar um pouco da vida deles, consigo entender sobre os negócios e usar as conexões que eu tenho. De lá para cá, dos últimos 10 anos, tudo que eu tenho feito é relacionado a startups. Legal. E além de presidente, participante, curador de evento na Campus Party, ter feito Startup Week numa favela, etc. Como investidor anjo, eu já investi em 28 startups, já vendi 4 delas, continuo investindo, tenho um curso para empreendedores em busca de investimento anjo chamado Match e tem um curso para formação de investidores chamado investidores.você, .vc ou VC. A gente nunca Olham, né? decidiu isso porque
é legal essa brincadeira, né? Porque é também, de certa forma, você se tornando investidor, mas também tem a pegada do investidores.venturecapital.vc, e que, obviamente, você é um grande parceiro e a Silvus é uma grande parceira. Além de ser a nossa contabilidade oficial, você tem um espaço cativo na aula sobre contabilidade para investidores e startups, etc. Então é um prazer estar aqui dividindo esse palco contigo. E só avisando, hein, meu irmão, já bota na agenda. Dia 7 e 8 de novembro tem a próxima turma do Investidores.vc em São Paulo, mesmo lugar. Eu tô te avisando aqui ao vivo. Né, já. Deixa eu aproveitar o momento, eu falei, tá aí, reserva a agenda e ponto. Não tem nem como negar, né? No ao vivo eu falei, beleza, tamo junto. A gente Tamo junto. sempre tamo lá. Cara, e é bem legal, assim, né? Falando um pouquinho de história, quando você fala dessa transição, né? Eu comentei um pouquinho contigo, né, Cris mesmo. Eu sempre estive do outro lado da mesa, né? Acompanhando, assessorando, assim, inúmeras startups. E eu sempre vi aquela passada, né? Algumas pequenas se tornarem ali unicórnios ou crescerem, né? Dentro de uma estrutura ali robusta e etc. Eu falei, cara, como é estar do outro lado da mesa, né? E aí quando eu me interessei, né, pelo assunto de modo geral, sou um cara assim curioso, então geralmente eu estudo bastante sobre o tema e foi bem no momento, na época que investidores ali estavam ganhando corpo. E aí eu falei, opa, é a hora, é o momento certo. E aí a gente do meu lado, comecei a minha experiência ali como investidor anjo, junto com, assim, você sabe que eu gosto muito, né, da união de perfis, de pessoas, de investidores. Você aprende em Sim, cada curso, né, que você realiza ali, cara, você anda ali 10 passos ali para frente. E é aí muito foi um bacana. movimento super legal. Entendo muito, né? O pessoal já mandou aqui, Amore, tipo, comprem o curso do Matt aí do Amore, já mandaram aqui nos comentários. Inclusive, tenho visto assim, né, comentários de modo geral, a galera tem curtido demais, né? Você vê que empreendedores, o melhor case é o próprio empreendedor, o consumidor ali dando um ok no produto. E, cara, parabéns, assim, vi que você fez uma imersão pancada ali, né, para produzir esse material para empreendedores. E aí a galera, assim, como que tá? Tá aberto o carrinho? Como que tá o processo ali de vendas? Cara, por enquanto tá fechado. Tá, Eu fiz no formato de lançamento, então foi um esforço realmente muito grande, cara, principalmente para aprender sobre todo esse marketing digital que envolve um lançamento de um curso. Foi minha primeira experiência com isso, então eu aprendi muito, cara. O que eu tinha que traquear, quais eram os e-mails de nutrição, quais eram os conteúdos, a semana de lives, a Bootstrap Week, você criar todo esse processo do zero, realmente foi um esforço muito grande. A gente fechou com 100 alunos essa turma mas e o carrinho agora só abre no ano que vem, com preço diferente, né? Porque esse primeiro agora foi para ser realmente avassalador e eu coloquei um super price point ali de 987, enchia o carrinho lá, o pessoal comprou, foi bacana pra caramba e agora essa turma está em andamento, a gente tem lives semanais, tem conteúdo toda semana, tem uma série de coisas extras que eu sempre tento trazer. Todas as aulas eu coloco um resumo das aulas, tem materiais de PDFs, então dá um trabalho gigantesco. Eu acho que a segunda turma, o trabalho talvez seja um pouco menor de criação do zero, e o trabalho vai ser mais de adaptação, né? O que faltou na primeira turma, que tem que ter na segunda, etc. Mas a galera lá tá louca, porque a gente tem um grupo no WhatsApp que tem muita troca, então o pessoal toda mas hora fala, porra, apresenta, tá muito bom, pô, já valeu o curso, já paguei. Aí eu falo, então compra de novo, pô. Mas tá muito Faça à legal, cara. vontade. A experiência está muito boa e eu espero que as pessoas que não conseguiram pegar essa primeira turma e estão vendo agora os feedbacks possam vir aí para a turma 2 do MET, que vai acontecer no próximo ano. Massa, muito bom, presidente. Então, assim, segue aí já a recomendação, né? Então, se você tem curiosidade, é um cara que quer se tornar investidor anjo, investidores.vc, então próximo evento aí em novembro. E o MET, se você é empreendedor, ambos
qualificados, aprovados por todo mundo que participa e é isso, cara. Não tem. Você é um empreendedor nato. Eu vi você depois produzindo algumas lives sobre o processo de criação de conteúdo. Eu falei, isso aí tem, eu falei, é coisa de experimento, né? É bem Guinegre, né? Tipo, aproveita o conteúdo gerado para trazer conteúdo É relevante. claro, é Né? claro, e faz todo sentido você compartilhar a jornada, porque as pessoas se identificam quando você mostra qual foi o seu racional sobre as coisas, né? Quando elas mostram que você também está aprendendo. Eu sou um cara que vinha aprendendo ao longo do tempo que essa vulnerabilidade da transparência ela é muito positiva, porque ela traz muita colaboração. E, geralmente, quando Exato. você se coloca numa posição de professor ou de influenciador, etc., e você não mostra muito para trás das câmeras, você acaba tendo pouca troca, você acaba tendo muita devoção, ai, adoro seus conteúdos, obrigado, etc., mas você não abre espaço para as pessoas colaborarem. E quando você mostra o processo, mostra as dificuldades, mostra o caminho, geralmente chegam ajudas. Eu tive muita ajuda nesse processo, cara, muita ajuda. Mas, Eu tive ajuda de pessoas que me ajudaram dando feedbacks da minha preparação para o curso. Eu tive ajuda de especialistas em lançamento que falaram, cara, quero te ajudar. Ou então, ó, tô vendo que isso aqui não está funcionando direito. Então, eu acho que isso faz parte da minha história. Poder compartilhar o que eu aprendi e também me sentir aberto para ouvir a opinião das pessoas. E a parte mais legal disso tudo, Cris, é que a live que eu fiz depois do lançamento para contar o que eu tinha aprendido com o lançamento vendeu 7 inscrições para o match. que Então, massa. durante a live em que eu estava com o objetivo puro e simples de abrir o capu, as pessoas falaram, cara, foda-se, eu quero comprar essa porra. Muito maneira essa construção. Muito Adorei. bom. Eu quero comprar. Eu falei, ué, então beleza, Então caminho tá bom. aberto aqui, até a nova live e vamos nessa. E só nessa live aí eu fiz mais 7 mil reais de receita só porque eu resolvi contar o processo. Então, compartilhar vale a pena, cara. Mas isso é uma coisa que eu sempre trago também, amor. E assim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aí, naturalmente, a roda gira assim, Exato. gerar positivo, né, para pessoas vai te voltar da mesma forma. Bom demais. Bora indo pro tema, então, porque aqui o Instagram é contadinho, né? 60 minutos e derruba a gente. É, É, e, cara, eu assim, tá um tempo aí que a gente tá pra gente fazer esse papo. Eu falei assim, aguarda o momento certo, a gente tá. Eu acho que é um tema, o mercado de modo geral, pelo menos aqui na Sirius, a gente tem visto para boa parte das startups que a gente atende que as coisas estão voltando, estão aquecendo. Eu sim. acabei de ver um reporte de investimento recorde que a gente teve, né, no último trimestre aqui de 2020. Depois recomendo, passo aí para a galera, chama a gente no Instagram, por onde a gente acompanha isso, mas estou muito feliz, né, com todo esse movimento. Eu falei, cara, agora é o momento da gente falar então de investimento anjo. Acho que um ciclo tem muita coisa para acontecer, mas de modo geral as coisas estão voltando a girar. E eu acho que, de modo geral, para as empresas de tecnologias, felizmente, a resiliência, a adaptação fez com que os negócios se adaptassem a tudo que a gente viveu até então, né? E quando eu falo de investimento anjo, cara, eu gosto sempre de tentar deixar todo mundo numa mesma base ali de entendimento. E, amor, o que que você define, cara, tipo, como investimento anjo, assim, para quem pode ser o primeiro contato, o primeiro momento? Queria que você explanasse rapidamente o que é o contexto de investimento anjo, e aí, naturalmente, depois eu vou trazer algumas considerações ali sobre esse processo todo, né? O que que você colocaria para alguém, ou de uma forma muito simples, o contexto do que é, propriamente dito, o investimento anjo? Cara, o investimento anjo, ele é uma das etapas de investimento de uma startup. Na teoria, ela acaba sendo uma das primeiras e talvez mais importantes, porque se você for pegar uma análise de todas as startups que deram certo, grandes unicórnios, startups vendidas e compradas, eu diria que mais de 97%, 98% delas acabaram buscando capital. Por quê? Porque o capital dos fundadores, da família, dos tios, dos ex-chefes não é suficiente para garantir o crescimento de uma startup ao longo do processo. Ela vai precisar de mais receita até do que ela consegue gerar. Ou seja, esse cara vai precisar de capital. Só Uhum. que existe um gap entre o capital disponível para startups que já estão dando certo, geralmente venture capital, Series A, etc.,
e aquele empreendedor que está com a ideia dele, que transformou aquilo num produto e que começou a gerar a primeira receita dela. Esse gap é grande. Esse cara ele tem que sair da ideia para estar faturando mais de 100 mil reais por mês para conseguir um cheque de um venture capital. Então, existe um cara que entra nesse meio do caminho e que investe nessa startup quando ela ainda tem muitas hipóteses ainda para validar e um pouquinho de realidade. Esse cara se chama investidor anjo. Ele tem essa pegada de anjo porque justamente ele chega numa hora em que você não tem uma prova real de que aquilo ali está dando efetivamente certo, ou que aquilo ali não vai mais derrapar no meio do caminho. O anjo, ele investe numa fase que ainda tem muitas incertezas. Então, ele realmente é um anjo. E quanto mais ele ajuda essa startup, quanto mais ele entra nela, mais anjo ele é, entregando o que todo mundo conhece como smart money. Então, o investidor anjo, o papel do investidor anjo, é encontrar bons empreendedores, bons times, com bons problemas e um mercado grande, e colocar a grana nele para que ele possa crescer, em vez de ficar 3 anos amadurecendo a startup dele até atingir um patamar de receita que um venture capital venha, ele consegue injetar grana com poucas hipóteses, com pouca informação, com pouco histórico, porque ele acredita muito na construção desse empreendedor na linha do tempo. E aí, o papel dele é levar esse cara para as próximas rodadas, trazendo clientes, trazendo parceiros, trazendo governança, trazendo gestão, trazendo conselhos. E as startups que conseguem captar investimento anjo têm uma chance muito maior de sobreviverem por mais tempo, encontrarem respostas e conseguirem um capital maior com venture capital. E aí as chances de elas se tornarem um negócio consolidado aumenta substancialmente. Então, o anjo tem esse papel aí fundamental na formação de startups de sucesso, porque a grande maioria delas acaba precisando de dinheiro e acaba buscando o investimento do anjo. Ele é o primeiro cheque dessa startup, fundamental para a formação do ecossistema de startups que a gente conhece. Massa. Acho que você colocou 2 pontos super importantes aí, né, presidente? Uma em relação a momento, né, fase, e geralmente o pessoal tem uma dúvida em relação a isso, e eu vou colocar 2 questões aí juntas, né? Uma em relação ao tamanho desse cheque, né? Não existe uma regra, mas geralmente qual que é a expectativa ali de um cheque de um investimento anjo? E a segunda, que é geralmente as startups buscam um único investidor, mas isso pode ir para um clube, para um grupo, né, de investidores que aportam a mesma quantia de uma forma ali distribuída, dividida, que é um pouco do modelo de como aí roda ali do investidores. Comenta um pouquinho sobre isso daí para a gente também, cara. Bora. Cara, se a gente fosse pegar uma média brasileira das últimas startups investidas por mim, por outros investidores anjos que eu conheço, eu diria que esse cheque médio do investimento anjo fica entre 600 e 800 mil reais. Mas até 1 milhão de reais, esse cheque ainda é considerado anjo. Passando de 1 milhão até 3 milhões, a gente chama de pré-seed, que seria o seed money. É aquele dinheiro que está ali no meio do caminho, que às vezes é até pulado, tá? Tem muitos casos em que você pega o investimento anjo, cresce, cresce, cresce e vai direto para o seed, que é um investimento entre 3 até 5, 6 milhões. Depois daí começa o venture capital, Series A, Series B, Series C, a partir de 6 milhões de reais, já dá para considerar no Brasil como um Series A. Esse cheque do anjo, 1 milhão de reais, 800 mil reais, 700 mil reais, ele pode vir de um cara só, como você falou, mas é muito mais comum no Brasil que ele seja feito por um grupo de anjos. Você tenha um anjo líder, o cara que vai dar o primeiro cheque, que vai ajudar a trazer outros anjos, que vai dar um tapa naquela startup para o deck ficar legal, o pitch ficar legal. Ele acaba trazendo outros anjos, geralmente de 3 a 5 investidores anjos que compõem esse round, cada um colocando ali seus 100, 150, 200 mil, acabam fazendo uma rodada padrão de 700 mil reais com 4 a 5 anjos. Mas a disponibilidade do capital no Brasil ela é muito diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, né? Quando um anjo entra ali com 300 mil dólares, 250 mil dólares, praticamente 1 milhão, um anjo sozinho. Ainda temos um número pequeno de anjos no Brasil comparado ao número de anjos em outros ecossistemas. E por esse motivo,
e pelo número de empreendedores ser muito grande, a gente tem uma demanda de investidores maior do que a gente consegue atender. É, inclusive, o motivo de eu ter criado o Investidores VC. Nós hoje já somos 100 anjos, estamos indo para 115 na próxima turma, agora em novembro. Então, no Brasil, é comum que você tenha agregação de anjos. Então, vou dar um exemplo de uma startup nossa, a EasyJur. Ela captou dinheiro com investidores VC, e do nosso lado foram praticamente 8 a 10 anjos, mas ela também trouxe dinheiro do pessoal da Bossa Nova e também trouxe dinheiro, se eu não me engano, do pessoal da HV Angels, ou foi alguma outra pool de anjos como esse. Ou seja, no final do dia, ele deve ter tido ali entre 25 a 30 investidores junto com ele, mas que comporam, fizeram um round que foi o round suficiente para que ele pudesse crescer nesses próximos 18 meses. Então, é comum você ir atrás de pools de investimento anjo, porque esse investidor brasileiro, ele quer diversificar o capital dele, mas ele não quer alocar mais de 50, 100, 200 mil numa única startup. Ele prefere ter um portfólio de startups e, por isso, o cheque médio de um anjo fica ali em torno de 50 mil reais. Se você vai fazer um round de 800 mil, você vai precisar, então, de 16 anjos para comporem esse round. Mas é normal, às vezes, você ter um anjo que bota um pouco mais, um anjo que entrou com 200 e outros que entram um pouquinho menores. Esse é a característica do investimento anjo brasileiro. Ele é mais fragmentado, cheques menores, mas os empreendedores conseguem criar esse pipeline, criar esse diálogo com os anjos, conseguem ter uma rodada de sucesso. Legal. E aí, cara, eu vejo até isso, né, assim, participando ativamente, né, em algumas rodadas e vendo resultado, né, de empreendedores que captam, né, assim, com anjos, num pool de anjos, é diferente, na realidade, a pegada daquele empreendedor, porque um dos pontos que você comentou está muito relacionado ao smart, né, não é só grana, né, mas quanto que aqueles investidores, de alguma forma, também contribuem com o desenvolvimento das startups e do desenvolvimento, acho que principalmente, do próprio empreendedor. E um ponto que você colocou, geralmente o cara que lidera, ele faz esse papel ali de, né, vou falar paizão, mas é o cara que senta com o cara e fala assim, meu, seu produto é bom, tá legal, mas, cara, esse deck aqui tá uma meleca, né? Vamos dar uma ajustada nisso. Que isso acontece muito, né, cara? Às vezes o cara tá no mercado legal, tem um produto interessante, mas você faz algumas perguntinhas, você vê que o cara, tipo, ele dá uma sambada, então, tipo, calma, volta um pouco, se tudo sair direito. Eu acho que é um papel super consciente, né, dos investidores, né, para poder ajustar, mas e olhando muito para o empreendedor, né, não necessariamente ali para o produto, né? Porque qual é o grande desafio do anjo, né? Que eu acho que é o que torna tudo isso mágico. A maioria dos empreendedores que recebem investimento anjo, eles já são bons, o negócio deles já é bom, esse time dele já é bacana, só que por ele estar tão envolvido na operação do negócio dele e por ele não ser um estudioso do tema, ele não consegue transmitir para o investidor anjo a qualidade do que ele tem. Então é Uhum. muito comum que esse anjo líder, esse paizão aí, que é a função que eu acabo trazendo no Investidores VC, não é de enfeitar o pavão e fazer esse cara ter um deck que vai persuadir os investidores. É de fazer ele conseguir mostrar a melhor versão do que ele já tem. É ele não falar demais, porque ele está querendo colocar tudo que ele vai fazer nos próximos 3 anos no deck, se o investidor quer saber o que vai rolar nos próximos 8 meses. É ele não tentar colocar aspectos técnicos no pitch dele, tornando aquilo ali ciência de foguete, porque ele acha que ele tem que mostrar todo o trabalho que ele tem para construir aquilo, mas o anjo ele só quer ver uma boa oportunidade, quer entender se você tem um domínio técnico daquilo. Então, muitas vezes é lapidar um diamante, mas o diamante já está ali. Legal. Então, o papel do anjo líder é esse. Não é convencer outros anjos a entrar numa roubada ou entrar numa coisa que tem pontos a serem resolvidos. É conseguir mostrar para aquele empreendedor qual é a melhor versão dele para ele convencer investidores que estão atrás de uma boa oportunidade. Então, isso é uma coisa que eu já fazia antes de ter o Investidores VC, já fazia como mentor, empreendedor, junto com outros amigos que vinham pedir toques. Tem vários grandes amigos que, desde 10 anos atrás, falavam, Amuri, pô, me ajuda com esse pitch aqui, não sei o quê. E eu sempre pedi muita ajuda também. Hoje, eu faço como um anjo. Então, quando eu vejo uma startup que eu
vejo que eu gosto, tem receita bacana, time legal, tem desenvolvedor, tecnologia, mercado grande, mas o cara está patinando para conseguir investimento, eu falo, pô, essa aí é minha. Porque se está Uhum. tudo bom, mas ninguém gosta, porque esse cara não sabe apresentar isso, não sabe os termos, não montou o round, está enfiado na operação e não conseguiu olhar para o lado, agora é minha hora de grudar do lado dele e ajudar esse cara a pegar o cheque. Porque com o investimento, na hora certa, sabendo aonde gastar, Cris, é muito mais fácil, é Uhum. muito mais rápido. Startups significam crescimento. Se você não tem Exato. crescimento rápido, se você não tem growth, você não é uma startup. Você é só uma empresa com um produto digital tentando encaixar alguma coisa, mas o que transforma uma empresa digital numa startup é a capacidade dela ser mais rápida do que os concorrentes gigantes. Ela conseguir roubar mercado, né, como se fosse ali piranhas ali em volta do tubarão, pegando o restinho do que o tubarão está soltando, porque ao fazer isso, chega uma hora que esse cardume de piranhas consegue matar o tubarão. Então, Uhum. para matar o tubarão, meu camarada, não pode ser uma piranha mordendo às vezes. Tem que ser muita piranha, mordendo em tudo que é lugar. Toda Então, você tem que hora. crescer, você tem que ser escalável e repetível, mas você tem que ter muito crescimento, você tem que ter uma disrupção nos canais de aquisição, e isso você só consegue ou com muita sorte, genialidade e um time de fundadores que conseguiu criar algo muito específico que o mercado precisava de mais, o que é raro, ou um bom time de fundadores com uma bela solução, um belo produto, belo mercado, mas com dinheiro suficiente para não perder nenhuma oportunidade. Na hora que você começa a perder oportunidades porque falta time, falta capital, falta marketing, etc., é porque você deveria ter um investidor anjo do seu lado. Então, eu falo com todas as startups, você consegue crescer mais de 10, 15% ao mês sem investimento? Consigo, Amuri. Todo mês eu estou fazendo isso. Continue sem investimento. Você está fazendo alguma coisa muito bem feita e você não precisa de capital. Agora, na hora que o seu crescimento começar a travar, porque está faltando um head de marketing, está faltando mais desenvolvedor, está faltando participar de um evento, significa que você está deixando de crescer, mesmo sabendo onde você cresceria. Nessa hora, meu camarada, está faltando recurso, e aí é a hora que eu chego com o primeiro cheque, faço o investimento e ajudo esse empreendedor a fazer o exit dele. Já são 4 até agora e eu estou com fome demais, irmão. Eu quero mais. Boa. Cara, você falou um negócio brilhante, né? Porque quando você. Eu achei barato. Você olha para um cara que está crescendo 15%, né? E aí você fala: não, filho, segue aí que ainda dá para você rodar, tá no momento de você Isso. crescer e vai embora, né? Quando parar, aí você levanta a mão, porque é a hora de a grana entrar. E o que geralmente acontece é que, e assim, até fazendo o gancho, né? É a proposta disso, né? Tipo, o que é ser atrativo, né? Não é fazer um deck bonito, né? Na realidade, não é ter um bom posicionamento. Cara, é você ter números que comprovam Exato. basicamente Exato. aquela dor, né? Exato. E eu acho isso fantástico, porque o que eu vejo, né, com alguns amigos também, que às vezes que começam a empreender, ele tá com a ideia, tem uma proposta, tem um negócio legal, e aí o cara fala, pô, preciso de investimento. E aí, hoje, a minha pergunta pro cara é, mas será, né? Será que tem, assim, se tem, tá comprovado claramente o canal, o por onde, né, você vai, para onde você vai usar essa grana? Porque é diferente, né? Então, do ponto de vista ali de investimento, essa postura do empreendedor ele muda muito. Quando você fala, né, de atrativo também, você falou um pouquinho sobre, basicamente, né, sobre o mercado, sobre o crescimento e a comprovação ali de resolver uma dor real, né? O que mais você pontua, o amor, de cuidado dos empreendedores para que eles apresentem, de certa forma, oportunidades que sejam mais atrativas, né? O que você comentou sobre o tamanho, volume e quantidade de investidores que a gente tem hoje, né? No Brasil, então, basicamente, o meu ponto é assim, grana não falta. Então, talvez você está pecando em alguma coisa, seja, às vezes, o investidor deixando passar alguma oportunidade, alguma coisa está rolando. O que você coloca ali como pontos adicionais ali que tornam esse cara talvez mais atrativo? Então, a gente falou um pouco de crescimento, falou sobre fundadores, o que mais que você traz aí na análise sua, vai, de investimento? Cara, meu primeiro critério de análise é crescimento. Ponto. Então, se esse cara não tiver crescimento, se esse cara não provar para mim que nos últimos 6 meses
ele conseguiu crescer mês a mês, numa média de mais de 10, 15%, significa que ele ainda tem coisas para descobrir e não vai ser com o meu capital que ele vai descobrir. Ele precisa descobrir sozinho, ele precisa descobrir conversando com o cliente, ele precisa encaixar melhor o produto dele. Então, esse é o número 1. O número 2 é receita, porque às vezes esse cara está com crescimento, mas ele está com R$1.000 de receita. 1.000 para 1.500 cresceu 50%, mas ainda é muito pequenininho. Então, é fácil crescer muito no início, né? Então, na minha opinião, até você fazer os seus primeiros 15, 20 mil reais de receita recorrente, é muito mais fácil do que você conseguir passar desses 20 mil reais. Às vezes, com os seus primeiros 10, 15 clientes, você já consegue uma receita de 10, 15 mil reais, meio que pegando as frutas que estão ali, né, caindo do galho. São aquela demanda reprimida dos primeiros clientes. E eu prefiro que esse empreendedor chegue para mim para captar quando ele passou desse patamar. Porque antes disso, eu acho que o processo de venda é mais por demanda, oferta reprimida. E eu acho que a grande sacada do empreendedor é quando ele descobre como vender, minimamente como criar uma máquina de vendas, como descobrir os primeiros canais. Então, meu segundo critério é: passou de 15 mil reais de receita recorrente? Não, não passei. Volta para casa, melhora o produto e encontra canal. Passei. Está crescendo mais de 10, 15% ao mês na média de 6 meses? Estou. Opa, check, check. Vamos para a terceira. Como é que está o cap table dessa startup? Como é que está a estrutura societária dela? Todos os founders são donos ainda de 100%? Não. Eu dei 20% para uma agência que fez o nosso design. Ferrou. Esse 20% vai custar caro lá na frente. Esse empreendedor vai ter pouco equity, ele vai acabar ficando desestimulado. Então eu olho para o cap table. Ah, quem é esse cara com 10%? Não, é um ex-sócio que não está mais com a gente, mas que a gente deu 10%. Ué, numa startup que eu vou investir, que eu acho que vai valer milhões, vai ter um cara com 10% lá na mamadeira esperando esse negócio dar certo? Vamos consertar esse cap table. Então eu gosto de olhar o cap table para ver se não tem ninguém de fora que não deveria estar, nenhum equity dado errado, um investidor que entrou no início do negócio quando era ideia e pegou 30%. Então, cap table para mim é red flag. Se esse cara já está com cap table comprometido, eu não invisto, ou eu falo, vai resolver o cap table, eu posso até te ajudar, mas a gente não pode aceitar essa diluição que tem agora antes do investimento anjo. Passado do cap table, cara, e aí são reality checks, né, cara? Tem receita, tá crescendo, tem cap table saudável. Pô, legal, tá com cheiro bom isso aí, hein? Então vamos lá, como é que tá o seu time? Ah, eu sou eu sozinho, eu faço tudo, não tenho tempo para mais nada. Ferrou. Quem é que vai vender? Quem é que vai fazer CS? Quem é que vai fazer a contabilidade financeira da empresa? Quem é que vai codar esse negócio? Quem é que vai melhorar o produto? O cara conseguiu fazer um baita de um MVP, mas ele fez tudo meio armengado, usando uma ferramentinha, um WordPress, não sei o quê. Para crescer, esse cara vai precisar de tecnologia, vai precisar de um app próprio, de um back-end. Ah, Muri, eu não tenho um desenvolvedor, ou então eu não tenho um CTO. Então eu começo a olhar para times. Eu começo a olhar se esse cara tem um sócio que seja desenvolvedor, ou se ele não tem um sócio desenvolvedor, ele é um desenvolvedor que está virando CEO e ele tem ali 2, 3 desenvolvedores com ele, mas ele coordena isso de perto. Tudo bem, não tem problema. Não precisa ter um sócio CTO, se você for o cara desenvolvedor. Ou se você tem um baita de um developer que está contigo, ou você já tem 3, 4 desenvolvedores e o seu sistema ali, se um desses caras sair, você tem outros para substituir, tudo bem. Mas o ideal é que você tenha um time que seja complementar dentro daqueles 4 Hs, que antigamente eram 3, mas que hoje eu gosto de falar como 4. Né? Seria o cenário ideal, tá, Cris? Às vezes a gente investe sem isso. Mas o cara tem um hacker, que é o cara de desenvolvimento, o cara tem o hipster, que é o cara de design, de produto, o cara tem o hustler, que é o vendedor, o cara que vai fazer as parcerias, subir no palco, fazer o pitch, e o cara tem o hyper, que é o cara de growth, performance, ads, né, de experimentos. Se você tiver esses 4 caras no seu time e você tiver todos esses pré-requisitos, meu camarada, você tem grande chance de receber o investimento. Agora, pô, amor, sou só eu e meu outro co-founder, mas ó, um é desenvolvedor, o outro é um cara de negócio, e a gente está conseguindo dar conta, já passamos de 15 mil reais de receita, estamos crescendo, mas para trazer mais gente eu preciso de capital. Legal, já investi em startups nessa condição. É bem comum investir em startups que no início eles conseguem ação, só eles, só os 3 fundadores, 2 fundadores. Eu até gosto,
porque mostra para mim o seguinte, com pouco, esse cara conseguiu fazer muito. Então, eu gosto de olhar para isso. E aí, por último, passado todos esses reality checks, aí eu vou dar uma olhada nas métricas, eu gosto de ver como é que está o churn desse cara, como é que está o NPS dele, como é que está a relação entre custo de aquisição de usuário, quanto que esse usuário vai deixar de dinheiro para você, que é o LTV sobre CAC. E aí, passado por tudo isso, fase final, eu ligo para a Cirrus e falo, ô, galera, vamos fazer uma due diligence aí para ver se não tem esqueleto no armário? Vamos ver se esse faturado aí é o que entrou no caixa mesmo? Vamos ver se tem algum passivo trabalhista que eles esqueceram? Vamos ver se tem algum imposto que não foi pago? Feita a due diligence, aí é dinheiro na conta, investimento feito e vamos agora ajudar esse empreendedor a voar. Massa. Muito bom, cara. Você coloca. E é bem massa que você cria uma lista basicamente de must to have, nice to have, né? Basicamente. Isso, Então, isso. cara, passou aqui, beleza. Daqui eu começo a analisar, mas esses três, meu amigo, nem venha pro meu lado que É ainda não tá claro, pronto, é né? claro, tem coisas que dá para resolver, Cris. Uma due diligence, quando você manda o report para mim de uma startup, tem coisas que eu mando para ele e falo, cara, conserta isso aqui, porque senão não entro. Então, ó, eu quero em contrato que você vai mudar isso aqui, esse regime tributário, que você vai resolver essa consolidação de caixa. E eu, cara, fala, beleza, cria um compromisso comigo, isso dá para resolver. Agora, tem coisas que não dá. Se o cara já tiver dado 30% para o investidor, eu não vou entrar com o meu dinheiro se ele não resolver isso antes, entendeu? Se esse cara não está crescendo, ele precisa descobrir como crescer antes do meu dinheiro. Se ele não tem receita, ele tem que começar a vender. Tem coisas que se resolvem, tem outras que não. Então eu boto nessa ordem de prioridade exatamente isso, cara. É o must have, nice to have, e passado disso, aí tem o investimento, até porque eu, como anjo líder, eu sou responsável também pelo investimento que os outros anjos estão fazendo comigo. Então, eu não posso trazer uma coisa fora da minha tese. E dentro do mundo dos investimentos, você ter a sua tese bem definida e seguir ela é o que vai garantir a sua sanidade para não se arrepender das suas decisões. Massa, muito bom. Ô, Maurício, tem uma prática que muitos empreendedores fazem, né? Que, assim, ficou muito claro os estágios ou quando faria sentido você aportar e investir, né? Propriamente dito aí numa startup, dado esses critérios aí que a gente repassou. Só que eu vejo muito empreendedor, né, fazendo, nutrindo meio de uma estratégia de marketing, mas olhando mais para os investidores, nutrindo ele periodicamente com o status ali da startup, né? Quer Perfeito. queira ou quer não, né? Preparar report, etc., ele é algo que ele é um hábito, né? Então, muito empreendedor, às vezes, quanto antes você começar a criar isso, mais simples é para você olhar para suas métricas e olhar efetivamente para o que interessa. Você gosta de receber, né, esse tipo de nutrição, né? O cara, assim, ele não está pedindo capital, mas ele está mostrando para você o track record dele, como que a startup dele está caminhando. Você acha que isso facilita, favorece o empreendedor de alguma forma? Ou até bater esse limite aí, né, esse mínimo ali de 15K de MRR mensal, pouco importa. A partir dali que faz esse acompanhamento efetivo. Não, cara, esse acompanhamento tem que ser desde a hora que você bota a sua startup na rua e começa a vender. Do dia 1 que você botar o seu produto na rua vendendo, você tem que começar a falar com esse investidor. Por quê? Pelo simples motivo de que um investidor ele não consegue ter todas as informações para investir se ele conhece você agora. Ele pode até ter esses reality checks ali, mas tem um fator que circula tudo isso, que é o seguinte: eu estou investindo na pessoa certa ou eu estou investindo num louco, num cara que talvez esteja sendo persuasivo, o encantador de serpente, né? Aquele empreendedor com um sorriso bonito, com um deck legal, com números bons, e aí depois você vai descobrir que, na verdade, o time não está se batendo bem, que o produto dele está tendo um churn lá na frente que a gente ainda não identificou. O investidor ele não consegue ter todo no que o empreendedor tem tempo. Ele precisa jogar desafios para esse empreendedor, ele precisa ver se no mês seguinte ele performou, se no meio da pandemia ele ficou acuado com medo ou se ele enfrentou, se ele está trazendo bons talentos. Você precisa ver se ele se comunica bem quando chega alguma oportunidade de mercado, quando você joga um lead para ele, se ele converte. Então você precisa ir acompanhando. Você não investe em pontos tracejados no investidor, você investe numa linha contínua do empreendedor.
Então você tem que acompanhar o filme, não a fotografia. Legal. Para você ter um filme com esse investidor, significa que você tem que começar esse relacionamento antes da hora que você quer pedir o dinheiro. Porque na hora que você for pedir o dinheiro, esse investidor tem que estar querendo colocar a grana. E você não vai conseguir, mesmo que seu negócio seja bom, fazer eu querer colocar no dinheiro. Eu posso até querer, mas eu não vou falar, beleza, até de amanhã, vamos fazer do diligence, acabei de conhecer em 2 semanas, vamos nessa. Não vai rolar. Não vai rolar porque tem outros empreendedores que eu já conheço, que já são bons, que estão na fila. Então você tem que começar o relacionamento antes. Você tem que mandar os reportes antes. Porque, para todo mundo que está assistindo a gente, o resumo dessa pergunta é o seguinte: toda captação de investimento é igual a um processo de venda. Você não consegue convencer um cliente de primeira. Você pega o lead, você nutre o lead, você tira as objeções, você vai fazendo ele conhecer o seu produto, você dá uma demo, ele entra em contato com o seu time de venda, você vai convencendo até a hora que você faz a venda. Isso aqui não é R$19,90 Spotify, que todo mundo conhece, entendeu? Você está fazendo um processo que vai exigir que esse cara coloque R$50 mil em você, que mais de 15, 20 pessoas botem R$800 mil. É muito dinheiro, e é um dinheiro que sai do capital do bolso do anjo. Então esse cara precisa ser convencido, e ele é inseguro de estar colocando dinheiro numa roubada, porque esse dinheiro poderia comprar um carro, cara. Entendeu? Cada startup que eu faço investimento, Cris, eu poderia estar pegando um HB20 zerado, entendeu? E eu não pego, eu não tenho carro, eu uso Uber. Então, por que isso? Porque eu valorizo demais o meu capital. Então, eu preciso ter muito cuidado com ele. Ele é um soldado que eu estou mandando para a guerra. Eu tenho que saber qual a arma certa e qual é o ambiente dessa batalha. Então, o empreendedor que começa a faturar no dia 1, ele tem que começar a gerar um pipeline de investidores interessados e ele tem que mandar um reporte mensal para esse investidor, mostrando a evolução dele. Com esse reporte mensal, ele não só vai estar nutrindo esse anjo e tendo ele perto dele, esse anjo vai lembrar dele, porque ele está mandando coisa para ele todo mês, mas ele vai mostrar para esse anjo que nos altos e baixos do negócio, no mês ruim, no mês bom, ele continua lá, ó, firme, forte, coerente, incisivo, mandando os reportes, mostrando que está dando errado, mostrando que está dando certo, mostrando os números. E aí, na hora que esse empreendedor falar, agora eu quero o meu dinheiro, agora eu quero investimento, esse investidor vai olhar todos os últimos meses e vai ver, porra, esse cara é um incansável, esse cara enfrenta isso, esse cara mostrou o filme para mim, não a fotografia. E é isso que faz a diferença entre os empreendedores que não sabem como fazer captação de investimento e os que sabem. Os que são maduros e já aprenderam isso, ou estão fazendo match, fazendo meu jabá aqui, porque eu ensino muito sobre isso lá, eles entendem que o processo de captação é uma construção de relacionamento e não chegar para o investidor e falar, estamos com um negócio incrível, preciso do seu dinheiro. Isso não existe, não funciona, e eu já tenho um texto pronto no meu iPhone que eu mando para todo mundo, dando uma porrada na cara, falando, meu camarada, esse é o pior jeito de você vir falar comigo. Você tem que ver meus conteúdos primeiro para entender que você precisa ir construindo uma relação e fazer com que eu queira você, e não você querendo meu dinheiro. Que você quer o meu dinheiro, eu sei, eu também quero meu dinheiro. Agora, para merecer ele, você tem que mostrar numa jornada que você é um empreendedor focado, que você é um empreendedor direcionado a resultado e que você consegue passar pelas intempéries da jornada. Mas, cara, é brilhante isso, né? Porque geralmente o pessoal manda aquela prospecção outbound bem meia furada, né? Fala assim, cara, tem um produto no mercado ideal, com alto potencial de crescimento e só precisa de um investidor. Aí você responde, beleza, você e metade do mundo. E tudo isso cai muito numa das coisas que a gente sempre comenta, né, cara? Que é uma capacidade de execução, a resiliência. Às vezes o cara vai descobrir que o mercado, a proposta não é necessariamente aquela que ele imaginava, então ele volta, replaneja e segue aí o processo como um todo, né? E ainda para botar mais pimenta nisso, cara, o que eu vejo geralmente o pessoal se equivocando é em relação à valorização disso, né? Valuation, numa fase ali de captação. E eu gosto muito da sua percepção disso, assim, né? Então, eu demorei muito tempo, né, para entender os critérios de valuation dentro de uma startup, até porque a nossa escola cara, o valor de uma empresa está associado a quanto que ela tem de capacidade, né, de geração de caixa futuro. E aí, o primeiro contato que eu tive, né, lá em 2009 com uma startup, o cara tinha um prejuízo de 1 milhão e levantando 3 milhões de investimento. Eu falei, não está fazendo sentido isso, acho que eu vou rasgar esse diploma aqui porque eu não aprendi nada, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que
não é exatamente, né, a avaliação de um negócio, né, numa fase inicial de startup, ela é diferente. Em algum momento você vai usar o mesmo critério, a mesma avaliação, mas numa fase inicial isso sim tem algumas outras formas ou melhor caminho de se fazer. Como que você define esse critério hoje, Amor, em relação à valuation? Queria que você trouxesse um pouco uma definição muito clara para o empreendedor de como que você negocia um valuation, né? Porque geralmente é o que você falou, o cara vai se atropelando, falando de tamanho, vou pegar 1% desse mercado, e aí todo mundo quer 1% do mercado que está, enfim, como que você amarra, né, um bom discurso, uma boa comunicação na hora de pôr na mesa a negociação aí de valor, né, de aporte em relação quanto por quanto, basicamente. Legal. Primeira coisa, cara, é que é difícil para todo mundo entender, principalmente quem lida com grandes empresas e com negócios tradicionais, porque o valor de uma empresa tradicional, ela está nos ativos e na capilaridade que ela criou e nos produtos e no mercado que ela conquistou, e ele é baseado nas receitas, no fluxo de caixa e por aí vai. A diferença é que as startups, elas projetam uma inovação e um crescimento no futuro da construção delas, que as empresas tradicionais não. Por exemplo, a Petrobras é uma gigante, fatura bilhões ao ano. Mas qual é o maior valor da Petrobras? É o futuro dela ou é o passado dela? O valuation de empresas tradicionais avalia o de agora para trás. Uma Procter Gamble, uma Coca-Cola, uma Petrobras, elas conseguem crescer, mas a grande construção de valor delas foi o histórico. Agora, em paralelo, pega uma Google, pega uma Apple, pega uma Amazon, e as inovações e os novos produtos que eles trazem, todos os anos, uma Tesla, uma SpaceX, um Spotify, um Nubank. O maior valor não está no histórico, está no que essas empresas ainda vão criar. Essa é a grande diferença entre empresas inovadoras, startups, e empresas tradicionais. O meu valor não é o meu legado construído, é o meu futuro de inovação. Como é que você coloca dinheiro no futuro? Né? Então, do ponto de vista contábil, se você for analisar accountable em valuation, você não consegue colocar futuro se ele não está atrelado à receita. Mas a receita dessas inovações ainda não vieram. Então, o que a gente faz no mundo das startups é, dado o fato de que eu não vou investir em ideia, de que eu não vou investir em quem não está crescendo, que eu não vou investir em quem não está gerando receita, que eu não vou investir se você não tiver tecnologia, né? Aqueles checks que a gente fez. Você, passando por esse check, tem uma grande possibilidade de construção de valor futuro. Se você tem essa possibilidade de construção de valor futuro, o meu dinheiro para você é um dinheiro que vai ser útil pelos seus próximos 12 a 18 meses. Então, mostra para mim o seguinte, quanto você vai crescer nesses próximos 18 meses e quanto dinheiro você precisa para que eu faça o aporte para você, que você consiga me entregar esse crescimento. Ou seja, você está aqui fazendo 1 milhão ao ano, mas você vai daqui a 18 meses estar fazendo 5 milhões ao ano. Então, eu coloco um dinheiro que te ajude a atingir esse crescimento. Quem vai me dizer quanto dinheiro precisa mês a mês é o empreendedor. E aí ele vai falar, Muri, eu preciso de 600 mil, eu preciso de 500, eu preciso de 800. E aí, para a gente chegar a um valuation, é só a gente fazer uma regra ao contrário. Se você não pode ceder mais do que 15% da sua startup, então o seu valuation é o quanto você precisa de dinheiro dividido pelos 15%. Então, se você precisa de 1 milhão de reais, tá? E você vai ceder 10% da sua empresa, você está dizendo para mim que 1 milhão é igual a 10%. Logo, a sua empresa total vale 10 milhões post-money, ou seja, é 9 milhões mais 1 milhão meu e o valuation dela post-money é de 10 milhões. É claro que não adianta, então, todo empreendedor chegar agora e falar, Amuri, então gostei, eu preciso de 1 milhão e eu quero dar 10%. Aí eu vou falar, legal, quanto que você está gerando de receita hoje? 10 mil. Não justifica. O volume de dinheiro que você faz ao longo do ano de receita não justifica um valor de 10 milhões.
Existe, obviamente, um número de mercado praticado por outras startups. Eu gosto de falar que esse número é um multiplicador entre 6 a 8 vezes da sua receita recorrente anual. Então, vamos lá. Se esse cara está fazendo 1 milhão ao ano de receita recorrente, é bem provável que o valuation dele esteja entre 6 a 8 milhões. E se o valuation dele está entre 6 a 8 milhões, e esse cara vai fazer uma captação de 15% na startup dele, ele vai pedir 1,2 a 1,5 milhões de reais por 15%, que vai dar um valuation de 8 milhões. Mas é coerente. Ele faz 1 milhão ao ano, ele vai crescer para 5 milhões nos próximos 8 meses, ele está me pedindo 1,5 por 15% da startup dele, que vale 8 milhões. Mas ele já tem receita previsível, ele tem um time completo, ele está crescendo mês a mês, ele me mostrou como que ele vai gastar esse dinheiro. Então, a análise do valuation, ela é uma análise que depende sim do seu momento atual, depende sim do seu planejamento de como você vai gastar, mas tem negócios que precisam de mais dinheiro e menos dinheiro. Tem negócios que estão maiores e menores. E você, como empreendedor, tem que saber que a regra básica é não ceda mais do que 15% na rodada anjo. Sabendo disso, é só você saber quanto dinheiro você precisa para crescer e você estar coerente com a sua receita. Quanto mais coerente e maior a sua receita recorrente mensal, mais fácil vai ser para conseguir esse cheque, porque os investidores vão ver que você tem uma baita de uma receita num valuation atrativo para eles e eles vão fazer o cheque para você. Colocar um valuation muito alto para não ser diluído só vai atrapalhar a sua rodada. Investidores vão ver que está muito caro, ou pior, você vai até receber o investimento de um desavisado, mas você não vai conseguir o próximo investimento daqui a 18 meses, porque você esticou demais o valuation e para acompanhar você vai ter que gerar muita receita. A conta de padeiro aqui é isso, 6 a 7 vezes a sua receita recorrente anual. Faz as continhas, cede 15%, esse é o tamanho do seu round. Massa. E, cara, você falou um negócio, ele fecha muito com a etapa antes, né, do must to have, assim. Se o cara não tem, né, de 10 a 15K de receita recorrente, ele não tem os aprendizados necessários de canal, de venda, etc., para poder ter um planejamento de quanto de capital ele precisa, né? Eu acho que é um Exato. negócio que se costura, né? Porque aí, às vezes, ele Exato. pode pegar menos, pegar mais do que ele precisaria. E quando você entra, né, num jogo, um negócio de brincar aqui de jogo de venture capital, você vai precisar de grana, né, por algumas outras rodadas, porque você tem um compromisso com o investidor de dar uma saída para esse cara. Então, você continua crescendo e com necessidade de capital, né? Só que, como que você vai, né, que é o que geralmente o pessoal faz, entre a primeira venda e ainda ter essa consistência de canal, você projetar números, você analisar, porque você não sabe ainda, você não encontrou ainda o que funciona para replicar. E geralmente o que eu vejo muita galera falar é, cara, preciso de investimento para testar. Falei, não, velho, você vai testar agora com o que você tem. O investidor ele vai potencializar aquilo que você já viu que funciona, né? Porque é para isso que você precisa de grana, né? Basicamente. Exato, E o exatamente. teste deixa com a família, com os amigos, né? Mas o que você falou é perfeito. Existe um motivo do porquê desses 15 mil reais como corte, né? Vamos lá, eu invisto geralmente em startups que já passaram de 30, 35. 15 mil é corte, 15 mil eu não quero nem ver. Uhum. Daí para frente, cara, chegou a 15 mil, conseguir sair de 15 para 20, de 20 para 25, de 25 para 50, não é fácil. Para você atingir isso, você tem que desenvolver canais, montar time de venda, descobrir como crescer. E aí você vai chegar para mim com 25, 30 mil reais e você já vai saber como crescer. E é nessa hora que eu quero colocar dinheiro para você. Eu quero colocar dinheiro na hora que você souber aonde que tem que colocar o dinheiro. É por isso que é tão importante você ter esse corte como investidor anjo, porque você está forçando o empreendedor a ir aprender na marra como fazer para crescer. Até que chega uma hora que esse empreendedor está quase achando que não precisa de investidor anjo. E essa hora é a hora perfeita. Quando ele fala, caralho, agora eu encaixei, agora eu acho que eu não preciso de investidor não, irmão. Estou saindo de 20 para 23, de 23 para 27, de 27 para 32. Tá dando certo essa porra. Agora sim, irmão, toma aqui 1 milhão, pisa no acelerador, aumenta time, contrata gente, investe em marketing, bota teu insight sales, porque agora que você descobriu como crescer, você já sabe como voar, você virou um adulto, agora eu vou investir em você para a gente catapultar esse negócio. É isso que os empreendedores não entendem. Eles acham que o dinheiro é para descoberta. A descoberta ela tem que ser visceral. A descoberta tem que ser você ligando para o cliente,
tentando fazer blog post, descobrindo que vender é difícil. Você tem que passar por essa catarse para você saber o que funciona e o que não funciona, e é nessa hora que o dinheiro vai ser mais bem utilizado. Massa. Perfeito, cara, perfeito. E uma, assim, pegando um ponto, cara, por isso que é importante você trazer, né, os investidores e construir um processo de captação olhando muito para a etapa, né, de relacionamento e de vendas, porque investidores têm teses, né? E o que eu vejo também muito acontecer, às vezes o empreendedor mandar o deck dele de investimento para investidores que estão totalmente fora. Então, cara, eu invisto em SaaS, em marketplace, dentro do assim de health tech, por exemplo. E aí o cara vai lá, mete, é um B2B agro e só vai disparando. Eu falei assim, é necessário, né, amor? E, tipo, isso acontece muito, né, cara? Tipo, faz o dever de casa, mapeia os players, vê quem tem mais o smart em relação ao seu business, além, é claro, de comprovar e ser uma empresa que é atrativa, né, cara? Porque senão você vai gastar tempo à toa, né? Vai. Ué, lembra que a gente falou que a captação de investimento é um processo de venda? Você vai vender sem saber quem é seu cliente? Você vai Exato. vender sem saber quem ele já assina, quem ele já usa, aonde é que ele está, o que, que ele mora, o que, que ele gosta? É um CRM. O investidor é Exatamente. igual. Você precisa conhecer a sua audiência para você poder vender para ela. O investidor é o mesmo processo de uma venda. Você tem que ter ele na ponta do lápis e aqui, ó, na cabeça, para você acertar e apresentar para ele do jeito que ele vai gostar. Então, é um processo que é muito similar ao processo de venda. Inclusive, eu sempre recomendo aos empreendedores que, na hora de buscar investimento, eles façam um pipe drive de investidores. E eles coloquem lá, investidor 1, 2, 3, 4, 5, 20. Aí está lá, apresentar e mandar mensagem. Aí, parte 2 do funil. Já marquei a reunião. Parte 3, já enviei o deck. Parte 4, já apresentei o rodado. Você tem que gerenciar esses anjos igual um CRM, cara. Porque na hora que você precisar botar eles para comprarem você, que é o investimento, você já sabe onde é que está cada um na jogada para você manter todo mundo no mesmo ritmo. E naturalmente, né? Se o cara fazer isso muito bem feito, ele vai fazer para o business dele também, né? Então é uma É coisa que se claro. retroalimenta, né? Cara, assim, tá indo aqui para o final do tempo. Queria, assim, né? Tem N coisas aqui que a gente poderia falar. A gente marca depois um outro papo sobre diligência, sobre alguns principais cuidados, enfim. E eu queria mais ouvir um ponto final ali de recomendações macros ali para a galera. Porque uma coisa é certa, né? O Instagram deu 60 minutos, ele tira todo mundo aqui do ar, né? Mas eu queria ir no pro final, assim, quais as recomendações assim primárias, ali básicas, você já trouxe muita coisa boa de cuidados ou erros ali que você já viu que acabou acontecendo e depois a gente vem ali nos finais. Cara, para mim, a única recomendação é o seguinte: obviamente que tem muito conteúdo, muita informação bacana que você pode absorver. Obviamente que tem o curso MET, que se você se inscrever, você vai saber qual é a próxima turma. Mas a principal recomendação, Cris, é o seguinte: coloque toda a porra do seu time para vender. Vá visceralmente para o processo de vendas. Pense só em gerar resultado e crescimento mês a mês e não se perca na falta de foco, nas minorias, nos pequenos detalhes que você quer fazer para organizar sua empresa, porque vender é difícil. O mindset tem que ser um mindset de vender, gerar receita, gerar nota fiscal. Só isso que vai importar. Eu odeio quando chega um empreendedor falando, não, aqui a gente tirou o pé do acelerador porque a gente precisava acertar as coisas em casa. Acertar o cacete, cara. Pega teu negócio, vai vender, bota teu desenvolvedor para vender também, bota os seus leads na parede todo dia, faz teste AB, tenta mandar e-mail marketing, faz campanhas no Instagram, tenta conseguir tráfegos novos, faça coisas que não escalam, como o Pro Graham fala, entendeu? Tem até o livro agora do Gui Neri lá, do Tração Online, Exato. faça coisas que não escalam, ficou excelente, que tira a bunda da cadeira, sai de trás do computador e dessas calls, etc. E vai vender, cara, entendeu? Pega o teu CRM de prospects ou seu lead, sua máquina de leads e faz lá o seu funil de vendas para saber onde você consegue melhorar as conversões, onde você consegue atrair mais clientes. Tem tanto conteúdo, tanta ferramenta, tanta coisa gratuita que eu não consigo aceitar empreendedores que estão andando de lado, empreendedores que aceitam essa condição de estar ali fazendo pouco. Se não está dando certo, está errado. Se não está crescendo, está errado. Se não está crescendo mais do que 10% ao mês, está errado. Então muda isso para dentro, foca em venda e vai para cima. É a única coisa que vai garantir dinheiro em caixa, sobrevivência em tempo e a possibilidade de conseguir um investidor anjo na frente. Top. Presida, você é fera. Muito obrigado aí pela contribuição, pelo papo, cara. Sempre às ordens.
Sempre é um ciclo de aprendizado, de trazer conteúdo bom, trazer conteúdo relevante. Eu faço aqui a recomendação nas duas linhas, tanto para empreendedor, faça o curso ali do Amor e do Matt. Cara, vai te ajudar muito, vai acelerar muito, porque nada melhor do que você aprender com o próprio investidor, né? Então isso é fantástico. E se tem curiosidade, né, vem aqui para o nosso clube de investidores, no investidores.vc, assim, garanto que você não vai se arrepender e assim, todo mundo só eles, só os 3 fundadores, 2 fundadores. Eu até gosto, porque mostra para mim o seguinte, com pouco, esse cara conseguiu fazer muito. Então, eu gosto de olhar para isso. E aí, por último, passado todos esses reality checks, aí eu vou dar uma olhada nas métricas, eu gosto de ver como é que está o churn desse cara, como é que está o NPS dele, como é que está a relação entre custo de aquisição de usuário, quanto que esse usuário vai deixar de dinheiro para você, que é o LTV sobre CAC. E aí, passado por tudo isso, fase final, eu ligo para a Cirrus e falo, galera, vamos fazer uma due diligence aí para ver se não tem esqueleto no armário? Vamos ver se esse faturado aí é o que entrou no caixa mesmo? Vamos ver se tem algum passivo trabalhista que eles esqueceram? Vamos ver se tem algum imposto que não foi pago? Feita a due diligence, aí é dinheiro na conta, investimento feito e vamos agora ajudar esse empreendedor a voar. Massa. Muito bom, cara. Você coloca. E é bem massa que você cria uma lista basicamente de must to have, nice to have, né? Basicamente. Isso, Então, isso. cara, passou aqui, beleza. Daqui eu começo a analisar, mas esses três, meu amigo, nem venha pro meu lado que É ainda não tá claro, pronto, é né? claro, tem coisas que dá para resolver, Cris. Uma due diligence, quando você manda o report para mim de uma startup, tem coisas que eu mando para ele e falo, cara, conserte isso aqui, porque senão não entro. Então, ó, eu quero um contrato que você vai mudar isso aqui, esse regime tributário, que você vai resolver essa consolidação de caixa. E o cara fala, beleza, cria um compromisso comigo, isso dá para resolver. Agora, tem coisas que não dá. Se o cara já tiver dado 30% para o investidor, eu não vou entrar com o meu dinheiro se ele não resolver isso antes, entendeu? Se esse cara não está crescendo, ele precisa descobrir como crescer antes do meu dinheiro. Se ele não tem receita, ele tem que começar a vender. Tem coisas que se resolvem, tem outras que não. Então eu boto nessa ordem de prioridade exatamente isso, cara. É o must have, nice to have, e passado disso, aí tem o investimento, até porque eu, como anjo líder, eu sou responsável também pelo investimento que os outros anjos estão fazendo comigo. Então eu não posso trazer uma coisa fora da minha tese. E dentro do mundo dos investimentos, você ter a sua tese bem definida e seguir ela é o que vai garantir a sua sanidade para não se arrepender das suas decisões. Massa, muito bom. Amor, tem uma prática que muitos empreendedores fazem, né? Que assim ficou muito claro os estágios ou quando faria sentido você aportar e investir, né? Propriamente dito aí numa startup, dado esses critérios aí que a gente repassou. Só que eu vejo muito empreendedor, né, fazendo, nutrindo bem de uma estratégia de marketing, mas olhando mais para os investidores, nutrindo ele periodicamente com o status ali da startup, né? Quer Perfeito. queira ou quer não, né? Preparar report, etc., ele é algo que ele é um hábito, né? Então, muito empreendedor, às vezes, quanto antes você começar a criar isso, mais simples é para você olhar para suas métricas e olhar efetivamente para o que interessa. Você gosta de receber, né, esse tipo de nutrição, né? O cara, assim, ele não está pedindo capital, mas ele está mostrando para você o track record dele, como que a startup dele está caminhando. Você acha que isso facilita, favorece o empreendedor de alguma forma? Ou até bater esse limite aí, né, esse mínimo ali de 15K de MRR mensal, pouco importa. A partir dali que faz esse acompanhamento efetivo. Não, cara, esse acompanhamento tem que ser desde a hora que você bota a sua startup na rua e começa a vender. Do dia 1 que você botar o seu produto na rua vendendo, você tem que começar a falar com esse investidor. Por quê? Pelo simples motivo de que um investidor ele não consegue ter todas as informações para investir se ele conhece você agora. Ele pode até ter esses reality checks ali, mas tem um fator que circula tudo isso, que é o seguinte: eu estou investindo na pessoa certa ou eu estou investindo num louco, num cara que talvez esteja sendo persuasivo, o encantador de serpente, né? Aquele empreendedor com um sorriso bonito, com um deck legal, com números bons, e aí depois você vai descobrir que, na verdade, o time não está se batendo bem, que o produto dele está tendo um churn lá na frente que a gente ainda não identificou.
O investidor ele não consegue ter todo no que o empreendedor tem tempo. Ele precisa jogar desafios para esse empreendedor, ele precisa ver se no mês seguinte ele performou, se no meio da pandemia ele ficou acuado com medo ou se ele enfrentou, se ele está trazendo bons talentos. Você precisa ver se ele se comunica bem quando chega alguma oportunidade de mercado, quando você joga um lead para ele, se ele converte. Então você precisa ir acompanhando. Você não investe em pontos tracejados no investidor, você investe numa linha contínua do empreendedor. Então você tem que acompanhar o filme, não a fotografia. Para você ter um filme com esse investidor, significa que você tem que começar esse relacionamento antes da hora que você quer pedir o dinheiro. Porque na hora que você for pedir o dinheiro, esse investidor tem que estar querendo colocar a grana. E você não vai conseguir, mesmo que seu negócio seja bom, fazer eu querer colocar no dinheiro. Eu posso até querer, mas eu não vou falar, beleza, até de amanhã, vamos fazer do diligence, acabei de conhecer em 2 semanas, vamos nessa. Não vai rolar. Não vai rolar porque tem outros empreendedores que eu já conheço, que já são bons, que estão na fila. Então você tem que começar o relacionamento antes. Você tem que mandar os reportes antes. Porque, para todo mundo que está assistindo a gente, o resumo dessa pergunta é o seguinte: toda captação de investimento é igual a um processo de venda. Você não consegue convencer um cliente de primeira. Você pega o lead, você nutre o lead, você tira as objeções, você vai fazendo ele conhecer o seu produto, você dá uma demo, ele entra em contato com o seu time de venda, você vai convencendo até a hora que você faz a venda. Isso aqui não é R$19,90 Spotify, que todo mundo conhece, entendeu? Você está fazendo um processo que vai exigir que esse cara coloque R$50 mil em você, que mais de 15, 20 pessoas botem R$800 mil. É muito dinheiro, e é um dinheiro que sai do capital do bolso do anjo. Então esse cara precisa ser convencido, e ele é inseguro de estar colocando dinheiro numa roubada, porque esse dinheiro poderia comprar um carro, cara. Entendeu? Cada startup que eu faço investimento, Cris, eu poderia estar pegando um HB20 zerado, entendeu? E eu não pego, eu não tenho carro, eu uso Uber. Então, por que isso? Porque eu valorizo demais o meu capital. Então, eu preciso ter muito cuidado com ele. Ele é um soldado que eu estou mandando para a guerra. Eu tenho que saber qual a arma certa e qual é o ambiente dessa batalha. Então, o empreendedor que começa a faturar no dia 1, ele tem que começar a gerar um pipeline de investidores interessados e ele tem que mandar um reporte mensal para esse investidor, mostrando a evolução dele. Com esse reporte mensal, ele não só vai estar nutrindo esse anjo e tendo ele perto dele, esse anjo vai lembrar dele, porque ele está mandando coisa para ele todo mês, mas ele vai mostrar para esse anjo que nos altos e baixos do negócio, no mês ruim, no mês bom, ele continua lá, ó, firme, forte, coerente, incisivo, mandando os reportes, mostrando que está dando errado, mostrando que está dando certo, mostrando os números. E aí, na hora que esse empreendedor falar, agora eu quero o meu dinheiro, agora eu quero investimento, esse investidor vai olhar todos os últimos meses e vai ver, porra, esse cara é um incansável, esse cara enfrenta isso, esse cara mostrou o filme para mim, não a fotografia. E é isso que faz a diferença entre os empreendedores que não sabem como fazer captação de investimento e os que sabem. Os que são maduros e já aprenderam isso, ou estão fazendo match, fazendo meu jabá aqui, porque eu ensino muito sobre isso lá, eles entendem que o processo de captação é uma construção de relacionamento e não chegar para o investidor e falar, estamos com um negócio incrível, preciso do seu dinheiro. Isso não existe, não funciona, e eu já tenho um texto pronto no meu iPhone que eu mando para todo mundo, dando uma porrada na cara, falando, meu camarada, esse é o pior jeito de você vir falar comigo. Você tem que ver meus conteúdos primeiro para entender que você precisa ir construindo uma relação e fazer com que eu queira você, e não você querendo meu dinheiro. Que você quer o meu dinheiro, eu sei, eu também quero meu dinheiro. Agora, para merecer ele, você tem que mostrar numa jornada que você é um empreendedor focado, que você é um empreendedor direcionado a resultado e que você consegue passar pelas intempéries da jornada. Mas, cara, é brilhante isso, né? Porque geralmente o pessoal manda aquela prospecção outbound bem meia furada, né? Fala assim, cara, tem um produto no mercado ideal, com alto potencial de crescimento e só precisa de um investidor. Aí você responde, beleza, você e metade do mundo. E tudo isso cai muito numa das coisas que a gente sempre comenta, né, cara? Que é uma capacidade de execução, a resiliência. Às vezes o cara vai descobrir que o mercado, a proposta não é necessariamente aquela que ele imaginava, então ele volta, replaneja e segue aí o processo como um todo, né? E ainda para botar mais pimenta nisso, cara, o que eu vejo, geralmente o pessoal se equivocando
é em relação à valorização disso, né? Valuation, numa fase ali de captação, e eu gosto muito da sua percepção disso, assim, né? Então, eu demorei muito tempo, né, para entender os critérios de valuation dentro de uma startup, até porque a nossa escola cara, o valor de uma empresa está associado a quanto que ela tem de capacidade, né, de geração de caixa futuro. E aí, o primeiro contato que eu tive, né, lá em 2009 com uma startup, o cara tinha um prejuízo de 1 milhão e levantando 3 milhões de investimento. Eu falei, não está fazendo sentido isso, acho que eu vou rasgar esse diploma aqui porque eu não aprendi nada, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que não é exatamente, né, a avaliação de um negócio, né, numa fase inicial de startup, ela é diferente. Em algum momento você vai usar o mesmo critério, a mesma avaliação, mas numa fase inicial isso sim tem algumas outras formas ou melhor caminho de se fazer. Como que você define esse critério hoje, Amor, em relação à valuation? Queria que você trouxesse um pouco uma definição muito clara para o empreendedor de como que você negocia um valuation, né? Porque geralmente é o que você falou, o cara vai se atropelando, falando de tamanho, vou pegar 1% desse mercado, e aí todo mundo quer 1% do mercado que está, enfim. Como que você amarra, né, um bom discurso, uma boa comunicação na hora de pôr na mesa a negociação aí de valor, né, de aporte em relação quanto por quanto, basicamente. Legal. Primeira coisa, cara, é que é difícil para todo mundo entender, principalmente quem lida com grandes empresas e com negócios tradicionais, porque o valor de uma empresa tradicional, ela está nos ativos e na capilaridade que ela criou e nos produtos e no mercado que ela conquistou, e ele é baseado nas receitas, no fluxo de caixa e por aí vai. A diferença é que as startups, elas projetam uma inovação e um crescimento no futuro da construção delas, que as empresas tradicionais não. Por exemplo, a Petrobras é uma gigante, fatura bilhões ao ano. Mas qual é o maior valor da Petrobras? É o futuro dela ou é o passado dela? O valuation de empresas tradicionais avalia o de agora para trás. Uma Procter Gamble, uma Coca-Cola, uma Petrobras, elas conseguem crescer, mas a grande construção de valor delas foi o histórico. Agora, em paralelo, pega uma Google, pega uma Apple, pega uma Amazon, e as inovações e os novos produtos que eles trazem, todos os anos, uma Tesla, uma SpaceX, um Spotify, um Nubank. O maior valor não está no histórico, está no que essas empresas ainda vão criar. Essa é a grande diferença entre empresas inovadoras, startups, e empresas tradicionais. O meu valor não é o meu legado construído, é o meu futuro de inovação. Como é que você coloca dinheiro no futuro? Né? Então, do ponto de vista contábil, se você for analisar accountable em valuation, você não consegue colocar futuro se ele não está atrelado à receita. Mas a receita dessas inovações ainda não vieram. Então, o que a gente faz no mundo das startups é, dado o fato de que eu não vou investir em ideia, de que eu não vou investir em quem não está crescendo, que eu não vou investir em quem não está gerando receita, que eu não vou investir se você não tiver tecnologia, né? Aqueles checks que a gente fez. Você, passando por esse check, tem uma grande possibilidade de construção de valor futuro. Se você tem essa possibilidade de construção de valor futuro, o meu dinheiro para você é um dinheiro que vai ser útil pelos seus próximos 12 a 18 meses. Então, mostra para mim o seguinte, quanto você vai crescer nesses próximos 18 meses e quanto dinheiro você precisa para que eu faça o aporte para você, que você consiga me entregar esse crescimento. Ou seja, você está aqui fazendo 1 milhão ao ano, mas você vai daqui a 18 meses estar fazendo 5 milhões ao ano. Então, eu coloco um dinheiro que te ajude a atingir esse crescimento. Quem vai me dizer quanto dinheiro precisa mês a mês é o empreendedor. E aí ele vai falar, Muri, eu preciso de 600 mil, eu preciso de 500, eu preciso de 800. E aí, para a gente chegar a um valuation, é só a gente fazer uma regra ao contrário. Se você não pode ceder mais do que 15% da sua startup, então o seu valuation é o quanto você precisa de dinheiro dividido pelos 15%. Então, se você precisa de 1 milhão de reais, tá? E você vai ceder 10% da sua empresa,
você está dizendo para mim que 1 milhão é igual a 10%. Logo, a sua empresa total vale 10 milhões post-money, ou seja, é 9 milhões mais 1 milhão meu, e o valuation dela post-money é de 10 milhões. É claro que não adianta, então, todo empreendedor chegar agora e falar: Amuri, então gostei, eu preciso de 1 milhão e eu quero dar 10%. Aí eu vou falar: legal, quanto que você está gerando de receita hoje? 10 mil. Não, não justifica. O volume de dinheiro que você faz ao longo do ano de receita não justifica um valor de 10 milhões. Existe, obviamente, um número de mercado praticado por outras startups. Eu gosto de falar que esse número é um multiplicador entre 6 a 8 vezes da sua receita recorrente anual. Então, vamos lá. Se esse cara está fazendo 1 milhão ao ano de receita recorrente, é bem provável que o valuation dele esteja entre 6 a 8 milhões. E se o valuation dele está entre 6 a 8 milhões, e esse cara vai fazer uma captação de 15% na startup dele, ele vai pedir 1,2 a 1,5 milhões de reais por 15%, que vai dar um valuation de 8 milhões. Mas é coerente. Ele faz 1 milhão ao ano, ele vai crescer para 5 milhões nos próximos 8 meses, ele está me pedindo 1,5 por 15% da startup dele, que vale 8 milhões. Mas ele já tem receita previsível, ele tem um time completo, ele está crescendo mês a mês, ele me mostrou como que ele vai gastar esse dinheiro. Então, a análise do valuation, ela é uma análise que depende sim do seu momento atual, depende sim do seu planejamento de como você vai gastar, mas tem negócios que precisam de mais dinheiro e menos dinheiro. Tem negócios que estão maiores e menores. E você, como empreendedor, tem que saber que a regra básica é: não ceda mais do que 15% na rodada anjo. Sabendo disso, é só você saber quanto dinheiro você precisa para crescer e você estar coerente com a sua receita. Quanto mais coerente e maior a sua receita recorrente mensal, mais fácil vai ser para conseguir esse cheque, porque os investidores vão ver que você tem uma baita de uma receita num valuation atrativo para eles e eles vão fazer o cheque para você. Colocar um valuation muito alto para não ser diluído só vai atrapalhar a sua rodada. Investidores vão ver que está muito caro, ou pior, você vai até receber o investimento de um desavisado, mas você não vai conseguir o próximo investimento daqui a 18 meses, porque você esticou demais o valuation e para acompanhar você vai ter que gerar muita receita. A conta de padeiro aqui é isso: 6 a 7 vezes a sua receita recorrente anual. Faz as continhas, cede 15%, esse é o tamanho do seu round. Massa. E, cara, você falou um negócio, ele fecha muito com a etapa antes, né, do must to have, assim. Se o cara não tem, né, de 10 a 15K de receita recorrente, ele não tem os aprendizados necessários de canal, de venda, etc., para poder ter um planejamento de quanto de capital ele precisa, né? Eu acho que é um Exato. negócio que se costura, né? Porque aí, às vezes, ele Exato. pode pegar menos, pegar mais do que ele precisaria, e quando você entra, né, num jogo, né, eu gosto de brincar aqui do jogo de Venture Capital, você vai precisar de grana, né, por algumas outras rodadas, porque você tem um compromisso com o investidor de dar uma saída para esse cara. Então, você continua crescendo e com necessidade de capital, né? Só que, como que você vai, né, que é o que geralmente o pessoal faz, entre a primeira venda e ainda ter essa consistência de canal, você projetar números, você analisar, porque você não sabe ainda, você não encontrou ainda o que funciona para replicar. E geralmente o que eu vejo muita galera falar é: cara, preciso de investimento para testar. Falei: não, velho, você vai testar agora com o que você tem. O investidor, ele vai potencializar aquilo que você já viu que funciona, né? Porque é para isso que você precisa de grana, né? Basicamente. Exato, E o exatamente. teste deixa com a família, com os amigos, né? Mas o que você falou é perfeito. Existe um motivo do porquê desses 15 mil reais como corte, né? Vamos lá, eu invisto geralmente em startups que já passaram de 30, 35. 15 mil é corte, 15 mil eu não quero nem ver. Uhum. Daí para frente, cara, chegou a 15 mil, conseguir sair de 15 para 20, de 20 para 25, de 25 para 50, não é fácil. Para você atingir isso, você tem que desenvolver canais, montar time de venda, descobrir como crescer. E aí você vai chegar para mim com 25, 30 mil reais e você já vai saber como crescer. E é nessa hora que eu quero colocar dinheiro para você. Eu quero colocar dinheiro na hora que você souber aonde que tem que colocar o dinheiro. É por isso que é tão importante você ter esse corte como investidor anjo, porque você está forçando o empreendedor a ir aprender na marra como fazer para crescer. Até que chega uma hora que esse empreendedor está quase achando que não precisa de investidor anjo.
E essa hora é a hora perfeita. Quando ele fala, caralho, agora eu encaixei, agora eu acho que eu não preciso de investidor não, irmão. Estou saindo de 20 para 23, de 23 para 27, de 27 para 32. Tá dando certo essa porra. Agora sim, irmão, toma aqui 1 milhão, pisa no Eu vou. acelerador, aumenta time, contrata gente, investe em marketing, bota teu insight sales, porque agora que você descobriu como crescer, você já sabe como voar, você virou um adulto, agora eu vou investir em você para a gente catapultar esse negócio. É isso que os empreendedores não entendem. Eles acham que o dinheiro é para descoberta. A descoberta ela tem que ser visceral. A descoberta tem que ser você ligando para o cliente, tentando fazer blog post, descobrindo que vender é difícil. Você tem que passar por essa catarse para você saber o que funciona e o que não funciona, e é nessa hora que o dinheiro vai ser mais bem utilizado. Massa. Perfeito, cara, perfeito. E uma, assim, pegando um ponto, cara, por isso que é importante você trazer, né, os investidores e construir um processo de captação olhando muito para a etapa, né, de relacionamento e de vendas, porque investidores têm teses, né? E o que eu vejo também muito acontecer, às vezes o empreendedor mandar o deck dele de investimento para investidores que estão totalmente fora. Então, cara, eu invisto em SaaS, em marketplace, dentro do assim de health tech, por exemplo. E aí o cara vai lá, mete, é um B2B agro e só vai disparando. Eu falei assim, é necessário, né, amor? E, tipo, isso acontece muito, né, cara? Tipo, faz o dever de casa, mapeia os players, vê quem tem mais o smart em relação ao seu business, além, é claro, de comprovar e ser uma empresa que é atrativa, né, cara? Porque senão você vai gastar tempo à toa, né? Vai. Ué, lembra que a gente falou que a captação de investimento é um processo de venda? Você vai Exato. vender sem saber quem é seu cliente? Você vai Exato. vender sem saber quem ele já assina, quem ele já usa, aonde é que ele está, o que, que ele mora, o que, que ele gosta? É um CRM. O investidor é Exatamente. igual. Você precisa conhecer a sua audiência para você poder vender para ela. O investidor é o mesmo processo de uma venda. Você tem que ter ele na ponta do lápis e aqui ó, na cabeça para você acertar e apresentar para ele do jeito que ele vai gostar. Então, é um processo que é muito similar ao processo de venda. Inclusive, eu sempre recomendo aos empreendedores que, na hora de buscar investimento, eles façam um pipe drive de investidores. E eles coloquem lá, investidor 1, 2, 3, 4, 5, 20. Aí está lá, apresentar e mandar mensagem. Aí, parte 2 do funil. Já marquei a reunião. Parte 3, já enviei o deck. Parte 4, já apresentei o rodado. Você tem que gerenciar esses anjos igual um CRM, cara. Porque na hora que você precisar botar eles para comprarem você, que é o investimento, você já sabe onde é que está cada um na jogada para você manter todo mundo no mesmo ritmo. E naturalmente, né? Se o cara fazer isso muito bem feito, ele vai fazer para o business dele também, né? Então é uma É coisa que se claro. retroalimenta, né? Cara, assim, tá indo aqui para o final do tempo. Queria, assim, né? Tem N coisas aqui que a gente poderia falar. A gente marca depois um outro papo sobre diligência, sobre alguns principais cuidados, enfim. E eu queria mais ouvir um ponto final ali de recomendações macros ali para a galera. Porque uma coisa é certa, né? O Instagram deu 60 minutos, ele tira todo mundo aqui do ar, né? Mas eu queria ir no pro final, assim, quais as recomendações assim primárias, ali básicas, você já trouxe muita coisa boa de cuidados ou erros ali que você já viu que acabou acontecendo e depois a gente vem ali nos finais. Cara, para mim, a única recomendação é o seguinte: obviamente que tem muito conteúdo, muita informação bacana que você pode absorver. Obviamente que tem o curso MET, que se você se inscrever, você vai saber qual é a próxima turma. Mas a principal recomendação, Cris, é o seguinte: coloque toda a porra do seu time para vender. Vá visceralmente para o processo de vendas. Pense só em gerar resultado e crescimento mês a mês e não se perca na falta de foco, nas minorias, nos pequenos detalhes que você quer fazer para organizar sua empresa, porque vender é difícil. O mindset tem que ser um mindset de vender, gerar receita, gerar nota fiscal. Só isso que vai importar. Eu odeio quando chega um empreendedor falando, não, aqui a gente tirou o pé do acelerador porque a gente precisava acertar as coisas em casa. Acertar o cacete, cara. Pega teu negócio, vai vender, bota teu desenvolvedor para vender também, bota os seus leads na parede todo dia, faz teste AB, tenta mandar e-mail marketing, faz campanhas no Instagram, tenta conseguir tráfegos novos, faça coisas que não escalam, como o Paul Graham fala, entendeu? Tem até o livro agora do Gui Neri lá, de Tração Online, Exato. faça coisas que não escalam, ficou excelente, que tira a bunda da cadeira, sai de trás do computador e dessas calls, etc. E vai vender, cara, entendeu?
Pega o teu CRM de prospects ou seu lead, sua máquina de leads e faz lá o seu funil de vendas para saber onde você consegue melhorar as conversões, onde você consegue atrair mais clientes. Tem tanto conteúdo, tanta ferramenta, tanta coisa gratuita que eu não consigo aceitar empreendedores que estão andando de lado, empreendedores que aceitam essa condição de estar ali fazendo pouco. Se não está dando certo, está errado. Se não está crescendo, está errado. Se não está crescendo mais do que 10% ao mês, está errado. Então muda isso para dentro, foca em venda e vai para cima. É a única coisa que vai garantir dinheiro em caixa, sobrevivência em tempo e a possibilidade de conseguir um investidor anjo na frente. Top. Presida, você é fera. Muito obrigado aí pela contribuição, pelo papo, cara. Sempre às ordens. Sempre é um ciclo de aprendizado, de trazer conteúdo bom, trazer conteúdo relevante. Eu faço aqui a recomendação nas duas linhas, tanto para empreendedor, faça o curso ali do Amor e do Matt. Cara, vai te ajudar muito, vai acelerar muito, porque nada melhor do que você aprender com o próprio investidor, né? Então isso é fantástico. E se tem curiosidade, né, vem aqui para o nosso clube de investidores, no investidores.vc, assim, garanto que você não vai se arrepender e assim, todo mundo